Doutor Bruno, seja muito bem-vindo no primeiro programa do mês de novembro, Novembro Azul. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Doutor Helder está sendo muito feliz na seleção de seus convidados e vamos falar hoje de um tema que para a maioria da sociedade tem muitas dúvidas, né? Existem muitos mitos. Mas antes de começar, eu gostaria que o senhor me dissesse quem é Bruno Lamarão. Bruno Lamarão é um advogado amapaense, nascido em Belém, mas criado aqui no Amapá, que advoga já há 12 anos no estado, que veio fazendo escola com um dos grandes advogados da advocacia criminal, o estagiário Dr. Jorge Wagner Costa Gomes, que foi um dos fundadores da OAB Amapá. Tive a oportunidade de aprender com ele muito sobre o Tribunal do Júri, muito da atuação na área criminal. Além disso, fiz estágio na Defensoria também, antes de advogar na área criminal, junto com um dos grandes advogados também que participam desse cenário amapaense, que foi o Dr. Joaquim Gibson, né? Dr. Joaquim Raimundo Gibson Machado. Quase, né? Uma lenda, né? Quase uma lenda, nosso querido português, que me deu também grandes possibilidades de atuação no Tribunal do Júri e que me deu uma expertise inicial que pôde evoluir muito daquele meu conhecimento técnico que hoje é desenvolvido e apresentado nas sessões plenárias. Eu acho que aprender com os melhores nos torna um pouco mais grandiosos no desenvolvimento do trabalho, e ter a oportunidade de ter aprendido com essas grandes feras da advocacia amapaense me deu um pouquinho mais de benefícios jurídicos, né, no desenvolver dos trabalhos e possibilidade de eu desenvolver esse trabalho que eu venho exercendo nas sessões plenárias com muito sucesso, graças a Deus. É o famoso me dizes com quem andas que eu te direi quem és. O senhor teve assim uma felicidade grande de já iniciar, mas sempre criminal? Eu sempre atuei nessa parte de uma forma mais voltada ao direito criminal. Desde a faculdade? Desde a faculdade. Eu fiz estágio em algumas repartições públicas, mas quando eu comecei a atuar como estagiário de fato, eu sempre fui voltado para essa área criminal e tive a oportunidade realmente de ter o acesso a essas pessoas, que são pessoas magníficas, né? Foram pessoas magníficas. Jorge Wagner Costa Gomes é uma referência nacional. Sim, sim. Né? E a gente tem o orgulho de dizer e poder falar que aprendeu com ele. Na defesa dos direitos humanos, ele tem um reconhecimento assim, sem precedentes, né? E é um cara que ficou marcado na história da OAB, foi Sim. presidente da OAB aqui, desenvolveu seu trabalho também no Conselho Federal. A história do Wagner Gomes se confunde com a história da OAB em diversos momentos. Verdade. E poder ser parte disso como estagiário dele já demonstra aí a possibilidade grandiosa que eu tive de aprender com os grandes dinossauros da advocacia amapaense. É a história sendo escrita. Ao vivo. E você que está nos assistindo, se inscreva em nosso canal, ESA OAB Amapá. Comente, curta, compartilhe e faça nosso conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Hoje entrevistando o Dr. Bruno Lamarão, que vai nos falar a respeito de Tribunal do Júri. Em linguagem simples, doutor, o que é o Tribunal do Júri, que crimes julga e por que a Constituição garante a participação popular? O Tribunal do Júri, ele atua na apuração dos crimes dolosos contra a vida. São crimes que estão especificados ali entre o artigo 121 e o artigo 128 do Código Penal. Na sua grande maioria, eles são desenvolvidos contra morte, homicídio, né? Na sua forma consumada ou tentada. Existem qualificadoras para o crime de feminicídio, que agora está tendo um reconhecimento maior de potencialidade lesiva. Existe também a questão do aborto, incentivo ao suicídio, instigação ao suicídio também, que está inserido nesse meio, mas com uma peculiaridade um pouco menor. Mas o principal do Tribunal do Júri são esses crimes dolosos contra vidas consumados ou tentados, que resultam no evento morte, né? Certo. E por que a Constituição garante a participação popular? A Constituição garante a participação popular porque muitas das vezes um juiz, quando vai apreciar um caso desse, ele vem com uma pré-definição daquilo que está sendo aplicado em termos da lei. Então nada melhor do que o povo para garantir o julgamento mais justo daquilo que é ou não a consideração de culpado ou inocente. E essa consideração do que é ser culpado ou inocente pelo povo leigo, ela vem antes de Cristo, né? Cristo, quando foi julgado,
e questionado, né, sobre Pôncio Pilatos, foi perguntado: condeno ou absolvo? E o povo que decidiu as condições. Então, assim, o Tribunal do Júri, ele vem no contexto histórico muito antigo. Sim. Né? É uma das principais apurações de antes do período romano, antes da Idade Média, antes de Cristo propriamente também, na qual o povo define aquele que deve ser condenado ou absolvido. E isso traz, até hoje no cenário popular, uma garantia de isonomia de tratamento para aquele caso concreto que resulta no evento morte. Então, para a gente trazer essa explicação aqui, é uma forma até muito mais clara de apresentar que não vai ser eivado de vício por uma predeterminação de um juiz togado, mas que o povo está deliberando se aquele cara merece de fato, embora tenha ocorrido um resultado morte, ser absolvido ou ser condenado. Ser culpado ou inocente. Isso fortalece a legitimidade social da decisão. Sim. E onde estão os riscos das paixões do caso influenciarem o veredito? Olha, casos emblemáticos, eles trazem muito daquilo que é definido com o clamor social, né? Muitos casos, quando eles ocorrem, que a mídia faz a divulgação do delito propriamente dito, já gera uma comoção social e as pessoas tendem a fazer pré-definições sobre aquele caso, antes mesmo de apurar o conjunto probatório. O julgamento social, né? O julgamento social, ele é muito complexo e ele também traz muitas perspectivas sobre o caso. Já vi muitos casos em que a pessoa entrou condenada porque a mídia delimitou um cenário ali, e quando fosse apurar o conjunto probatório, fosse verificado que era uma outra circunstância, e aquele acusado ali de um homicídio doloso com 3 ou 4 qualificadoras foi reconhecido somente um homicídio culposo e desqualificado para um delito de muita diferença, né, de menor potencial ofensivo, delimitadamente, até porque o homicídio culposo, ele também responde com pena no aberto. Né? Isso não acontece apenas no Tribunal do Júri, mas em qualquer caso de grande repercussão, né, doutor? A gente tem muitos exemplos aí na mídia. E o STF firmou a tese do tema 1068, a soberania dos vereditos, autorizando a execução imediata da condenação do júri, independente do total da pena. O que isso muda na prática? O que isso muda na prática é que aqueles acusados que têm a possibilidade de responder o seu delito e contribuir com a justiça, apresentando a sua autodefesa, prestando os esclarecimentos no júri, eles estão deixando de participar das sessões plenárias. Por quê? Porque eles não querem responder casos condenados em plenária, desde já a execução da pena, o início do cumprimento da pena. Primeiro porque esse início do cumprimento da pena, ele precisa e está sendo maior mitigado. O que acontece? Quando foi delimitado o tema 1068, foi colocado que qualquer regime de cumprimento de pena enseja na possibilidade de prisão. Mas, por exemplo, você for condenado num regime aberto, por exemplo, num caso que é reconhecido o privilégio do homicídio simples na forma atentada, você fica ali com uma pena menor que 4 anos. Então você vai iniciar o regime no cumprimento do aberto. Isso geraria, em efeitos práticos, somente na assinatura mensal e outras questões que podem ter penas substituídas por restritivas de direitos. Antes da 1068. Antes da 1068. E aí, quando você determina a prisão, você tem uma antítese. Como é que você vai mandar prender uma pessoa cuja pena final dela está sendo uma medida menos gravosa do que a própria prisão? Então existe, o CNJ também já tomou providências quanto a isso, porque esse tema específico delimitado pelo STF precisa de maior mitigação, precisa de maior apuração. Já existem terminações e julgados da segunda turma do STF que esclarecem sobre a possibilidade do não cumprimento imediato da execução da pena quando aquela pena não se dá em regime fechado. Porque aí você passa a observar que aquela pessoa ela tem um prazo para recorrer, que ela tem um prazo para, por exemplo, você está numa condenação cuja dosimetria da pena é reconhecida por um fator agravante. E esse fator agravante define se você vai estar preso no regime semiaberto ou aberto. Como é que você é conduzido para um regime fechado se você está questionando tão somente uma questão de dosimetria? Então, essa falta de delimitação e mitigação específica do tema 1068, ela precisa ser melhor apurada. O CNJ está tomando providências quanto a isso,
para que seja revisto as peculiaridades dessa determinação, que é genérica, que carece de maior aperfeiçoamento, para que a gente possa definir aquilo que realmente é regular no exercício do direito ou não. Porque da forma que é imposta hoje a sociedade, você está prejudicando o desenvolvimento do trabalho do tribunal do júri. Por quê? Sim, atrapalhando demais, né? Porque o seu acusado, aquele réu que está querendo colaborar com a justiça, que está querendo apresentar sua versão dos fatos, e que está querendo ser ouvido pelo conselho de sentença, ele está deixando de ir. Ou então ele participa do meio virtual, ele não transmite a emoção e a situação da sua peculiaridade, porque ele sabe que se ele for para lá, ele fica com medo de ser preso. Ele fica com medo de ser preso, Sim. De sair pela porta da frente, e é direito dele sair pela porta da frente, caso absolvido, ou caso ele não seja condenado numa pena que seja o regime fechado. De certa forma, está inibindo o direito à ampla defesa e contraditório, né? É um sistema, é uma decisão do tema 1068 que ela é totalmente contrária ao senso à plenitude de defesa daquele constituinte, porque se você está ali, se você goza de plenitude de defesa, se a defesa te possibilita recorrer daquela sentença penal condenatória em primeiro grau, por que você vai instituir a execução provisória daquele caso? Porque a sociedade precisa de uma resposta, então por que você não bota uma medida cautelar diversa da prisão como monitoramento? Olha, você não pode sair daqui, você vai ser monitorado, porque a partir de agora que você tem uma condenação, a justiça vai te monitorar para fazer o acompanhamento da sua vida, para você estar naquele limite de área determinado pelo juízo. E aí, caso você perca lá na segunda instância, por exemplo, a sua possibilidade de recurso, aí sim você vai começar com uma execução provisória, porque já exaure, por exemplo, a fase cognitiva da coisa. E você vai poder recorrer para o STJ ou STF somente se tiver violação de matéria constitucional ou infraconstitucional. Entendi. Então seria mais ou menos aquilo que a gente espera do Tribunal do Júri nesse sentido. Entendi. Mas está causando muita controvérsia, né, doutor? Causa controvérsia porque... Mas só nesses casos das penas que, em tese, iniciariam em regime aberto. Sim, em regime aberto, porque é a maneira mais gravosa de se determinar essa violação na questão da imputação do tema 1068, mas questões que envolvem o regime semiaberto também, ela tem essa possibilidade. Por quê? Porque você pode fazer também o pedido de trabalho externo, então você não ficaria preso delimitadamente, você ficaria ali trabalhando durante o dia, e se tivesse a forma harmonizada do regime de trabalho, você dormiria na sua residência, aquilo não ensejaria uma possibilidade de prisão ou segregação cautelar para você. Então são várias questões e benefícios que a possibilidade jurídica da lei determina para você, né? Como possíveis metodologias de você não inflar um sistema carcerário nacional. Então, aquilo que a gente precisa hoje em dia não é inchar a cadeia com execuções provisórias de pena para dar uma resposta para a sociedade. Até porque essa resposta não vai ser nem eficaz nem eficiente, né? Exatamente. Então, a gente espera o quê? A gente espera que o Poder Judiciário tenha medidas que envolvam a socialização e a ressocialização dos reeducandos, que essas questões de execução provisória sejam revistas para que a gente possa dar o maior resultado para a sociedade daquilo que a gente espera, não só enquanto tribunal do júri, mas enquanto sistema prisional propriamente dito. Sim, até para que o réu possa exercer de fato a sua defesa de forma plena. Exatamente. E exercer a autodefesa quando se está numa sessão plenária, o réu chegar lá e falar assim, eu quero falar a minha versão, aconteceu isso, dessa forma, é o modo mais prático do jurado enxergar aquilo que houve de fato. Porque quando o jurado está no conselho de sentença, o advogado não estava no local do fato, o promotor não estava no local do fato, o delegado, quando vai fazer o inquérito, também não está no local do fato, porque senão ele seria testemunha e não inquisitor, enquanto delegado. Então, as pessoas que estavam lá, no caso, ou a vítima quando é crime tentado, ou as testemunhas, ou o acusado, são as pessoas que presenciaram aquele fato propriamente dito. E isso é muito importante para a apuração da conduta delitiva. Se aquela conduta delitiva foi ocorrida, por exemplo, com uma forte emoção, mediante uma justa provocação, que é o caso do privilégio, que também é um atenuante de pena, né? Então, assim, são questões que você começa e pode avaliar, que somente se você estiver na sessão plenária, presente, você vai demonstrar para o conselho de sentença. Sim, verdade. Mas antes disso, muito se discutiu o artigo 492,
do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime. Qual é hoje o ponto de equilíbrio entre a presunção de inocência e efetividade do veredito do júri? Como que administra esse conflito? Olha, é uma questão muito complexa, porque a presunção de inocência está instituída no nosso ordenamento jurídico na Constituição Federal. E quando você começa com essa execução provisória da pena, você está tirando o benefício da dúvida. Você está tirando e está cerceando um direito constituído daquele que está sentado no banco dos réus. Então, quando você cerceia esse direito, você viola a plenitude de defesa, você viola a ampla defesa, você viola a possibilidade de estar no contraditório. Então, para a defesa, não existe nada pior do que isso, de você ter limitações que te impeçam de exercer o livre convencimento do jurado. É verdade. E a doutora Eloneide Lobato manda dar boa tarde, já estou ligada, um abraço ao meu amigo Bruno Lamarão, a querida doutora Thelma. Obrigada, doutora Eloneide. Obrigado. Aqui a doutora Eloneide Lobato tem uma pergunta. Hoje, qual é o maior desafio para convencer o conselho de sentença? O maior desafio começa desde a sua composição da bancada. Quando você vê um magistrado sentado ao meio, ao lado esquerdo dele, promotor de justiça, e você não vê o advogado do lado direito, mas sim um assistente judiciário, você já tem uma falta de isonomia. Eu costumo dizer que quando um tribunal do júri, quando uma sessão plenária de tribunal do júri inicia, você já entra com seu cliente condenado ali. Porque o réu ele vai receber uma sentença de pronúncia, na qual os magistrados agora, de forma indevida até, ou um pouco se beneficiando da possibilidade de instruir esse processo na decisão de pronúncia para induzir o jurado a uma possível condenação, eles colacionam ipsilíteres os depoimentos de testemunhas, os depoimentos da vítima, quando é caso de tentativa, e também do réu, quando existe alguma coisa capciosa que justifique essa pronúncia. Então, quando ele recebe a sentença de pronúncia, ele vê lá, a testemunha tal disse que viu, testemunha tal disse que fez isso, testemunha tal disse que fez aquilo, e ele está pronunciado, e ele olha para a bancada de composição do júri e vê o promotor do lado do juiz, o advogado lá do outro lado, do lado esquerdo, com o seu cliente ao lado, ele já está tendo um prejuízo inenarrável ali, porque aquele cara já entra condenado, ou aquela mulher, entendeu? Entendi. E o trabalho da defesa é justamente esse, a desconstituição do crime imputado ao réu durante a sessão plenária, para que a gente possa convencer o jurado que está ali, que aquele acusado ele não é culpado quando a gente está suscitando uma negativa de autoria, ou que ele goza de benefícios que a lei ampara, como o caso do privilégio, como o caso da desclassificação por uma lesão corporal, né? Ou então uma desclassificação, a retirada das qualificadoras para a consignação do homicídio tão somente simples. Então a gente tem esse trabalho de desconstituir aquilo que previamente a estrutura do júri já impõe para a gente. Verdade. Obrigada, doutora Eloneide, por sua pergunta. Espero que a senhora tenha ficado satisfeita. E você faça como a doutora Eloneide. Comente, faça sua pergunta, sugira conteúdo, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. E, doutor Bruno, em 2024, o STF decidiu que cabe recurso contra a absolvição do júri quando manifestadamente contrária às provas. Como não esvaziar a soberania dos jurados e, ao mesmo tempo, corrigir injustiças excepcionais? O que acontece? Muito se usava essa questão quando a defesa entrava com grau de recurso, quando a pessoa era condenada por prova manifestamente contrária aos autos, né? Aquela pessoa, por exemplo, não foi vista executando um delito, ela estava, por exemplo, internada ou presa, e aí o conselho de sentença, mesmo com todas essas provas, possivelmente o condenava. Então isso era uma matéria muito usada pela defesa, né? E houve essa inversão do ônus da questão acusatória, porque como a defesa goza da plenitude do exercício de defesa, às vezes o conselho de sentença ele entendia que, embora aquela pessoa fosse culpada por clemência,
por sororidade ou solidariedade ou uma convicção pessoal, aquele réu merecia ser absolvido. Entendi. Mas mesmo que não tivesse prova nos autos, mas eles ficavam livres e convencidos disso. E o que acontece? Quando foi dada a possibilidade de recurso nesse sentido, existe a violação da decisão da soberania dos vereditos, na minha concepção. Por quê? Porque se você goza de plenitude de defesa, o Conselho de Sentença reconhece que, embora aquela acusação imputada para você tenha materialidade e autoria, mas que você mesmo assim merece ser absolvido, quando você dá a possibilidade de recurso, você está fazendo o quê? Você está violando esse princípio constitucional. Então isso é totalmente uma violação de princípios constitucionais que infelizmente foram reconhecidos pelo STF, que não gozam inclusive de legitimidade jurídica para ser feito, porque quando você viola um sistema, uma principologia que vem instituída na nossa Carta Magna, e você, como guardião da Constituição, interpreta de forma indevida ou desconexa, você não está obedecendo aquilo que você foi constituído para ser. Então fica aqui essa crítica, né? Sou totalmente contrário a essa posição do Supremo Tribunal Federal. Respeito, obviamente, porque decisão judicial a gente recorre, a gente não questiona, né? E usa dos meios legais para ser feito, mas fica aqui a crítica de que isso viola a primazia da soberania dos vereditos enquanto plenitude de defesa. Mas esses posicionamentos eles são importantes, até porque o sistema ele está em constante mudança por conta da própria sociedade, né? A sociedade é volátil, as opiniões também são voláteis. Como nós estamos em constante mudança, em constante evolução, aquilo que você interpreta de uma forma hoje pode mudar totalmente amanhã. Totalmente diferente, mas esses registros eles são importantes. Claro. A cobertura midiática e as redes sociais podem contaminar o Conselho de Sentença. Quais cuidados defesa, acusação e magistratura devem adotar para preservar a imparcialidade? O que acontece? Em casos de grande repercussão, normalmente, a mídia influencia diretamente a partir da realização do delito, né? Quando o delito é cometido, a mídia vai lá, faz aquela cobertura midiática e já tende a manifestar o seu posicionamento, contaminando toda a sociedade, né? E o que acontece? Quando aquele réu senta no banco dos réus, ele está ali praticamente condenado, até que o conjunto probatório seja trazido aos autos e seja demonstrado que aquele delito não ocorreu exatamente da forma como foi colocada. Mas o que acontece? Antes dessa situação ocorrer, na fase investigativa principalmente, é praticamente impossível o advogado conseguir pedir ou ter mecanismos que evitem intervenção midiática, até porque a fase é inquisitorial, você não goza de contraditório nem de ampla defesa. Mas a partir do momento que é instaurado um procedimento judicial ali, você começa a ter possibilidades de pedidos, né? Onde começa de fato a engrenagem girar, né? Exatamente, até porque, por exemplo, a atuação do advogado enquanto assistente de defesa não existe na fase inquisitorial no inquérito de polícia. Então, até para aquele assistente de acusação que é advogado particular entrar no processo, é preciso que tenha sido instaurado um processo, uma ação penal. Então, a partir do momento que essa ação penal é instaurada, você começa a ter possibilidade de exercer mecanismos que evitem influência midiática. Vou te dar um exemplo, por exemplo, Thelma. Quando a família da vítima vai, todo mundo com a mesma camisa e senta lá na plenária para assistir à audiência, ela influencia ali a opinião do jurado. Sim. Então o advogado ali naquele momento, ele já tem que chamar o juiz e falar: excelência, a presença de várias pessoas uniformizadas, com foto da vítima, com banner na frente do fórum, com cartazes, com caixas de som manifestando a culpabilidade do meu cliente antes da instrução da sessão plenária, é uma causa que gera prejuízo para a defesa. Então você tem que coibir isso desde o começo, né? Porque é uma materialização, né? E isso contamina a persuasão, na verdade contamina a índole e imparcialidade do jurado. Então você não pode ali permitir que aquilo aconteça. O jurado ele tem que vir limpo para ter, também com a mente aberta,
para poder julgar aquele caso. Se ele já começar sendo tendencioso, qualquer coisa que seja dita a partir daí vai macular o conselho de sentença. É por isso que, por exemplo, no direito brasileiro, em matéria criminal, que é utilizado o civil law, que tem origem alemã, nós não temos a comunicação entre os jurados. O jurado, a partir do momento que o juiz, que eles falam assim eu prometo e fazem o juramento, eles ficam incomunicáveis entre si. Por exemplo, totalmente diferente do direito americano, que eles se comunicam, juntos, se reúnem, discutem, né? Debatem e tem que chegar de uma forma unânime a um consenso sobre o veredito. Então aqui no Brasil você preserva esse contato para que cada um tenha sua opinião individual sobre a coisa, para que a maioria das pessoas individualmente chegue a uma conclusão sobre aquilo que vai resultar numa condenação ou numa absolvição. Sim. E como lidar com discursos emocionais versus limites éticos do plenário, como ataques pessoais a terceiros, temas irrelevantes, preconceito? Exemplos do que não pode ocorrer. O senhor já citou um, como esse da camiseta. Tem outras coisas que não podem ocorrer no júri? Olha, existem causas de nulidade durante as sessões plenárias do Tribunal do Júri que configuram, inclusive, a dissolução do conselho de sentença. Quando você cita uma prova, por exemplo, que ela não está estabelecida no processo, quando você está no Tribunal do Júri, por exemplo, você é obrigado a informar em que página consta aquela informação, aquela prova produzida. Quando você não cita aquela página ou quando você não configura ela naquele processo, ou ela não existe naquele processo, você está produzindo aquela prova na sua oralidade, dizendo, olha, inclusive consta na página tal que ele disse que é culpado, e não está descrito não ali, você macula o julgamento. E aí é uma causa de nulidade, você tem um prazo para requerer, que tem que ser durante o ato do Tribunal do Júri. Se você deixar para apresentar isso em sede de apelação, está precluído o seu direito. Sim. E você perde ele totalmente. Então você tem que ter a aptidão, por exemplo, de ver uma causa de nulidade na ocorrência do júri, pedir a dissolução do conselho de sentença, a consignação daquilo em ata, questões de ofensa pessoal, algumas partes, principalmente às vezes assistência à acusação, ou até mesmo alguns promotores têm a peculiaridade de contar histórias que vão fazer um cenário na cabeça do jurado. Quando Davi enfrentou Golias, que ele era pequeno, o outro era maior, e aquilo vai trazendo, porque o menor reagiu e matou o principal. Então assim, são parábolas e circunstâncias que são usadas ali para macular a cabeça do jurado. Num caso desses, como o senhor age? A gente age de forma técnica, objetiva e perspicaz, lembrando o jurado que ele está ali para julgar o caso em concreto, botando o promotor de justiça ou assistente de acusação, quando a gente está na defesa, ou o contrário, quando a gente está na assistente de acusação, no lugar dele, para que ele se atenha às provas aos autos, para que ele faça o trabalho técnico exercido dentro da sessão plenária. Exatamente. E o que é que diferencia essa boa técnica jurídica do apelo meramente retórico? O apelo meramente retórico não tem embasamento qualquer no direito, entendeu? Ele é justamente um apelo, é o último subterfúgio que aquela pessoa tem para suscitar de uma forma não objetiva e com clamor que aquela sua tese deva ser acolhida. É emoção pura. Né? É emoção pura, não tem subsídio, não tem fundamento, não tem nada. Aí só do senhor falar subsídio eu já fiquei tão feliz. E a gente fica, por exemplo, tem gente que chora no Tribunal do Júri, já vi promotores chorando, já vi colegas chorando, tentando fazer com que a sua própria emoção incida sobre a emoção do jurado, usando de questões que não são, você não pode se emocionar, mas o caso é muito complexo, a gente também é ser humano, mas a gente tem que lembrar que nós somos profissionais também. Sim. Usar de argumento apelativo não demonstra qualidade profissional. E isso é a tua assinatura profissional, porque todos os outros, é a tua referência. A pessoa vai dizer, não, aquele advogado ele usa da boa técnica. Não, aquele advogado é só falácia. Exatamente. E isso também qualifica melhor o advogado. O advogado que chega e faz uma sustentação com base em provas técnicas fundamentadas, que ele se preocupa lá na fase do 422 em produzir questões de vídeo que demonstrem o uso do Google Earth hoje em dia. Você olha, aquele local era aqui, está aqui a imagem, eu estou trazendo para o jurado visualizar aquela questão. O uso desses mecanismos de audiovisual e videográfico e reprodução simulada dos fatos também, quando é utilizado nas sessões plenárias, eles são preponderantes para demonstrar, primeiro,
que aquele advogado está bem qualificado e apto a exercer o seu trabalho com maestria, se ele souber desenvolver isso, e que ele tem ali também condições de ser reconhecido como profissional de boa qualidade. Porque como as sessões estão gravadas, qualquer pessoa pode assistir e aí ela vai fazer uma avaliação. Poxa, se aquele cara conseguiu resolver aquele caso complexo, ele também pode resolver o do meu primo, o meu, do meu tio, do meu pai, enfim, de uma pessoa conhecida. E aí você começa a ter o reconhecimento do seu trabalho, né? Que é uma coisa totalmente importante para a advocacia. Com certeza. E o novo perfil de jurado, esse jurado mais conectado, informado, exige uma nova forma de apresentar prova técnica, tipo DNA, balística, cadeia de custódia? Olha, essas questões de apresentação de prova, elas são... A gente, quando vai apresentar provas, tem que ser elas no 422, que é uma fase após a sentença de pronúncia. A gente indica quais são as provas que nós vamos produzir. Essas provas, por exemplo, como DNA, elas são suscetíveis de exame pericial, então você também tem que trazer um perito para explicar para o jurado por que aquela prova está ali, como é que aquela prova vai ser aproveitada no processo, de que maneira ele influencia no desenrolar do júri, para que você demonstre para ele que aquelas coisas não ocorreram exatamente como consta ali na sentença de pronúncia. Porque a sentença de pronúncia só é indício de autoria, indício de materialidade. Ela não está te condenando ali, não está dizendo, olha, isso aqui possivelmente ele tenha participação, mas será que ele participou mesmo? Como ele participou? Será que a participação dele incide numa responsabilidade de autoria, por exemplo? Entendi. Então, essas provas técnicas, essas provas que dependem, por exemplo, de recursos audiográficos, videográficos, demonstrações de perícia e relatórios de perito, elas são totalmente importantes e também demonstram a qualidade do advogado em manejar essas provas, porque quando você demonstra para aquele conselho de sentença que o seu cliente, através daquelas questões que ele visualiza e materializa os fatos na sua frente, você está buscando o melhor livre convencimento dele, obviamente que tendendo para a sua tese defensiva para que seja melhor acolhida. Mas é importante que a gente também priorize essas questões até para o jurado ter um entendimento melhor da coisa. E como é que o senhor prepara a equipe e as testemunhas para evitar nulidades e manter o foco no que será quesitado? Olha, eu não costumo instruir testemunha, até porque isso também, mesmo quando a testemunha... É complicado, porque às vezes a testemunha chega e é a primeira a dizer, o advogado disse para eu falar isso. Exatamente, e eu sempre eu presto instruções normativas às testemunhas. A testemunha precisa ser esclarecida do que ela pode e do que ela não pode. E a instrução que nós fazemos é justamente o nosso constituinte. Olha, você tem que dizer isso. Eu nunca digo para o cliente mentir, porque toda mentira... ela vem à tona em algum certo momento. Então, dentre as circunstâncias que me são apresentadas, quando o cliente presta para mim aquele depoimento na entrevista do advogado do cliente, eu falo assim, olha, isso aqui, da forma que você está falando, dá a entender isso daqui também. Então, nós vamos trabalhar essa prova que você está querendo produzir, dessa forma, você vai ter a falar de uma forma objetiva, clara, para que o jurado compreenda exatamente aquilo que você quer transmitir. Porque se você tentar explicar de uma outra forma, pode ser que seja interpretado de uma outra forma também. Então, você tem que seguir uma linha de raciocínio, você tem que trazer essa explicação de uma forma concisa, objetiva. Não busco instruir testemunha, mesmo quando a testemunha é defensiva. Eu só pergunto para a testemunha, o que você viu, o que você não viu? Para você explicar de uma forma lá objetiva também, olha, só diga aquilo que você viu. Se você não viu, você não é obrigado a dizer que não viu, só dizer, olha, isso aqui eu não vi. Ou então, se você não sabe, diga que você não se recorda. Prestar muita atenção ao que está sendo perguntado. Ouça aquilo que está sendo perguntado. Se você não entendeu a pergunta, peça para repetir. Porque qualquer intervenção que você faça de uma forma que você não esteja atenta naquela sessão plenária, você prejudica aquele réu. É um limite, né, entre a condenação e a absolvição. Sim. E quais são os principais desafios logísticos para realizar a sessão do júri no Amapá, doutor? Olha, aqui no Amapá nós enfrentamos, por conta de morar numa cidade, no estado amazônico, quando nós fazemos júris no interior, principalmente, que precisa do deslocamento dos advogados, promotores também, juízes vão, porque a maioria transita e passa a semana na comarca, passa a final de semana aqui na capital, por conta da estrutura da cidade, que algumas são
menos estruturadas, bem limitadas, né, do Sim. ponto de vista estrutural. Então, precisa de um apoio logístico muito grande, né? Por exemplo, quando tem um júri de repercussão numa cidade interior, por exemplo, Serra do Navio, Pedra Branca, são cidades que você acessa por Porto Grande e aquilo ali só tem um acesso para ir e para voltar. Então você pode estar suscetível a uma possível emboscada, por exemplo. Sim. Né? Até o próprio risco, porque como é um lugar com mais altitude, que aquela via não é asfaltada, você também tem um risco do trajeto para ir e para voltar. Né? Quando é um caso de repercussão, estrada estreita, possibilidade de cair em barrancos também, muito grande. Quando chove, sem sinal de celular. Não tem contato telefônico. Sim. Então são peculiaridades que a gente que atua aqui no norte, a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, se você vai fazer um júri no interior de São Paulo, você tem rede telefônica para pedir ajuda em qualquer hipótese. Aqui você não tem isso porque você está cercado pela floresta amazônica, né? Segurança de testemunha. E aí, por exemplo, como é que você vai garantir a segurança daquela testemunha que está saindo aqui de Macapá para depois lá? E na volta, por exemplo, depois... Se a pessoa foi condenada, absolvida, a revolta de quem... A revolta do familiar daquela vítima, ou então a revolta da família do condenado. Entendeu? Então, assim, são questões que o judiciário ainda precisa apurar, e são fatores também que a gente está trazendo no cenário nacional para que sejam mitigadas essas questões de peculiaridades que envolvam o Tribunal do Júri. E nosso presidente Jael da Graça está parabenizando a entrevista do Dr. Bruno, extremamente esclarecedora, engrandecendo o trabalho da OAB, da comissão e da ESA. Orgulho de ver nossa advocacia produzindo conteúdo de tanta qualidade. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente. É sempre uma honra poder representar a OAB da melhor forma possível. E, doutor Bruno, existe um perfil de casos dolosos contra a vida que mais chegam a plenário no Estado? Algum dado empírico do Amapá que o senhor destacaria? Olha, a gente destaca muito visualmente nas sessões plenárias a ocorrência, infelizmente, do feminicídio, né? Feminicídio é um delito que estava inserido como agravante no artigo 121, agora tem uma conduta até uma imputação de artigo penal próprio. Acho tão lindo quem cita artigo de cabeça que eu não tenho essa memória. E a gente tem agora uma imputação de artigo penal próprio, de imputação delitiva dele. E aí o que acontece quando você vê a violência contra a mulher? É triste. Eu particularmente não gosto de atuar nesses casos, embora... Por que, doutor? Porque eu acredito que a mulher ela não deve ser tratada com violência, né? Com certeza. Ninguém, mas principalmente a mulher, porque é hipossuficiente, porque é mais frágil, porque deve ser tratada com amor e carinho, com respeito. Que maravilha! E compreender isso é importante para que a gente veja também que a agressão nunca é o melhor resultado. Eu sei que tem casos, por exemplo, que briga de faccionados, que ocorre também com uma certa peculiaridade reiterada, ou então aquele conflito entre homens, por exemplo, por briga de bar, que também acontece muito nessas regiões. Trânsito, né? Essa região ribeirinha, por exemplo, às vezes o pessoal tá aqui, um do lado do outro, é parente, é não sei o que, irmão, é primo, é tio, mas se estranham, vão lá, pegam cada um teçado e vão brigar, né? São brigas tão violentas. E muitas delas desnecessárias, né? E aí você vê que é importante, na verdade, ter um cuidado maior, primeiro com a sua vida e depois com a vida do outro, para que você não venha responder por um crime de homicídio, que é um delito que tem uma pena altíssima, né? Hoje, por exemplo, aquele que comete feminicídio, que tem tido capitulação penal própria agora, pode pegar uma pena de até 40 anos. Entendeu? Então isso é praticamente uma prisão perpétua. Tem que pensar duas vezes, né, doutor? Exatamente, não só por conta da alta pena, mas por não dar a possibilidade daquela pessoa se defender. A mulher já é hipossuficiente porque é um sexo mais frágil. Então você, ao invés de tratar com amor e carinho, você, por ciúmes ou por motivos diversos, vai lá e agride aquela mulher, fere aquela mulher, maltrata aquela mulher. Isso realmente é uma bandeira que eu sou totalmente contrário. Eu já gostava do senhor, passei a gostar mais. Muito obrigado. E quais pautas prioritárias da Comissão de Defesa do Tribunal do Júri da OAB-AP, agora para 2026?
Olha, nós vamos desenvolver agora, nesse mês de Tribunal do Júri aqui, algumas palestras esclarecendo e... Mas agora em 2025. Agora em 2025 já, nesse mês do júri que nós estamos a gente está no mês do Tribunal do Júri. Nós iniciamos o mês de Tribunal do Júri e aí nós estamos priorizando agora, na segunda quinzena de novembro, nós vamos fazer um evento que envolve palestras, que envolve difusão de conhecimento para aquele advogado novo que está entrando agora no mercado de trabalho, que quer atuar na área, que quer atuar na área, saber como ele pode atuar. Nós vamos convidar, muito importante. Nós vamos convidar alguns colegas daqui da própria OAB Amapá. Nós temos grandes advogados que têm total capacidade de explicar e ensinar essa matéria que é tão difícil, não é tão fácil. E grandes advogadas criminalistas também. Sim, nós temos brilhantes advogados. A nossa própria OAB aqui é constituída por diversas brilhantes advogadas de matéria criminal que exercem com maestria o seu trabalho, que fazem da OAB Amapá ser uma OAB grandiosa no cenário nacional por conta do desempenho exercido nas suas funções. Então a gente prioriza, a evolução desse trabalho de uma forma que sejam reconhecidas as pratas da casa e que seja também transmitido o conhecimento e difundido para que mais colegas possam compor essa base de grandes advogados alpenses. E na esfera nacional, quais as frentes que a comissão do Conselho Federal da OAB deve priorizar? Nós estamos fazendo agora atualmente um diagnóstico das condições de tribunal do júri nos seccionais. Importante. Para a gente poder fomentar o desenvolvimento do trabalho, a gente primeiro precisa saber como é que está esse trabalho sendo ocorrido no Brasil inteiro. Num país de caráter continental como é o Brasil, primeiro a gente tem que identificar quais são os problemas, para poder, a partir do diagnóstico, fazer com que esses problemas sejam dirimidos, consertados, sanados e evoluídos, para que a gente não os tenha mais. Eu vou te citar duas coisas, por exemplo, Thelma, que são muito importantes, mas que as pessoas não se atentam. Você falou ainda agora a primeira, que foi a questão da proteção da testemunha no translado entre ir e vir. Sim, isso é muito importante. Porque muitas vezes, por exemplo, eu já vi casos que a testemunha veio, aí durante o exercício do júri, ela estava protegida pelo Estado, porque tinha um policial militar ali que garantia a segurança dela durante o exercício do júri. Mas depois, quando terminou a sessão plenária e o acusado saiu pela porta da frente, ela saiu do lado do acusado, e o cara intimidando essa pessoa. E já é uma tragédia anunciada. Então já é uma tragédia anunciada, é uma questão que tem que ser verificada, por exemplo, da polícia militar, por exemplo, dar esse suporte para a testemunha até a condução da sua casa, para que ela não seja seguida, ou então para que ela não seja alijada ali. Algum mecanismo de garantia mínima, doutor? Sim, algum mecanismo de proteção ali deve ser instituído. Outro fator preponderante também, Thelma, que me foi trazido, eu até gostei de receber esse questionamento, o conselho de sentença é composto por jurados leigos de forma aleatória. Certo. Para que ele seja composto, a pessoa tem que ser cidadão. Então, ele tem que estar apto à justiça eleitoral e ele não tem que ter ficha criminal. Sim. E o que acontece? Quando a justiça ela solicita ela determina o seu comparecimento, ela não quer saber se você é autônomo ou se você é funcionário público. Isso é. E aí, para aquele jurado que, por exemplo, é autônomo, que ele fica à disposição da justiça. Ele vive da produção. E vive da produção, ele tem um prejuízo enorme por estar subsistência. De subsistência. Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa que estava compondo o conselho de sentença era um motoboy. Aí como é que ele vai comer? Como a família dele vai comer enquanto ele está lá? Como é que a família dele vai se subsistir ali se ele está à disposição da justiça? A justiça não remunera aquela pessoa para poder ter o mínimo de exercício tranquilo, porque ele não está pensando ali no caso do cidadão que está apurado. A cabeça dele está lá na casa dele com o filho dele com fome. E outra coisa, a cabeça dele está no filho dele com fome, ele está incomunicável porque ele não pode pegar no celular. Sim. Como é que essa pessoa vai garantir? Vai ter tranquilidade de analisar. Com imparcialidade e isonomia. Ele só vai querer sair de lá o mais rápido possível. Então ele não vai fazer pergunta, ele vai se chatear com a primeira coisa que seja desconexa ali na concepção dele, não vai avaliar o processo como tem que ser. Incomunicável, preocupado.
Então são coisas que a gente precisa também avaliar como é que vai ser feito uma possível composição nesse caso. Será que o Poder Judiciário que pega, que recebe aquelas taxas judiciárias dos processos judiciais, será que ele não tem condições de dar um jeton para essa pessoa, pelo menos naquele dia de júri trabalhado, para que ele possa receber e ter uma garantia mínima de subsistência? Será que não é possível? São coisas que precisam ser... que o Poder Judiciário tenha uma melhor visão para essa pessoa, para que ela não humanizada, fique... né? Sim, humanizada, para que ela não passe necessidade por estar à disposição da Justiça, o que é um contrassenso. É um contrassenso. De fato, é um contrassenso. Fica a reflexão. Sim. E o que o senhor pensa sobre a gravação integral e indexada do plenário, uso de telas para exibição de provas e ferramentas digitais para a gestão do conselho de sentença? Olha, eu sou totalmente a favor, porque o que acontece? A gravação na íntegra desses procedimentos evita com que ocorram diversas nulidades processuais. É o VAR. Entendeu? É o VAR do judiciário. E é muito engraçada essa expressão, porque ela possibilita, por exemplo, tem muito magistrado, não aqui no Amapá, porque graças a Deus nós temos magistrados super competentes que exercem com maestria sua função, mas em outras localidades do país, em outros estados da federação, você vê muito magistrado que traz para si e personifica aquela causa como se fosse um processo seu. Sim. E aí o que acontece? Ele cerceia a palavra da defesa, ele limita a palavra da defesa, mas isso não fica conseguinado na ata de audiência. E aí o que acontece? Você sabe que para que seja feita o recurso precisa ter consignado em ata. Sim. Aí você fala assim, não, mas está gravado em vídeo, mas não importa, tem que estar consignado na ata. Sim. E se o advogado não pede para consignar na ata, aí ele pede o seu direito precluído. Então a gravação em si, na íntegra dos vídeos, ela demonstra que aquele ato não foi precluso, que o advogado requeriu ali naquele momento. E não foi feito o registro. E não foi feito o devido registro. Isso Sim. evita nulidades processuais, isso evita a maculação do processo judicial e isso possibilita a garantia do exercício regular do direito. E há espaço para a inteligência artificial apoiar tarefas administrativas, como a organização de documentos e provas, sem invadir o convencimento dos jurados? Olha, no processo criminal eu sou totalmente contrário, porque ele trabalha muito com a deliberação das provas instituídas, né? Essas provas geralmente elas são testemunhais, as provas de apoio que a gente chama, que são as provas periciais, elas têm que ter um laudo técnico, elaborado profissional técnico, por um perito propriamente dito. É lógico que quando a gente fala, por exemplo, no uso de uma IA, para tu, por exemplo, o delito aconteceu aqui nesse prédio, aí eu venho com uma câmera, filmo todo o prédio, trago para uma inteligência artificial para demonstrar ali uma reprodução simulada dos fatos de possivelmente como aquilo possa ter acontecido, ela auxilia, mas ela tem que ter limites de atuação que não prejudiquem o andamento processual e que não influenciem de uma forma negativa para o conselho de sentença. Entendi. E sem citar processos, conte um momento em plenário em que a sociedade presente influenciou positivamente a compreensão do caso e outro que foi preciso blindar o júri da plateia. Olha, houve casos aqui em que eu presenciei casos de grande repercussão, que, por exemplo, a família chegou usando a camisa com a foto da vítima e aí a defesa, obviamente muito instruída, foi até ao magistrado que presidia a sessão ali e pediu que tomasse providências antes do conselho de sentença ser composto. Entendi. Né? E nesse mesmo julgamento, com um resultado que foi desfavorável à percepção da família, porque a pessoa, na concepção deles, infelizmente saiu pela porta da frente, foi considerado um homicídio culposo, foi necessário que tivesse sido retirado todo mundo do plenário para fazer a leitura e votação dos quesitos e que a polícia teve que fechar ali a frente da plenária porque teve medo que os familiares e outras pessoas que estavam no júri já exercessem o seu direito do exercício arbitrário das próprias razões, né, e incidissem em outros delitos cumulativamente.
mas foi um caso bem emblemático que a gente conseguiu ver tanto do ponto de vista do exercício da defesa, quanto do exercício da acusação. Né? E qual foi a objeção ou nulidade mais importante que o senhor já sustentou em plenário? Olha, foi uma questão na qual realmente o promotor ele não tinha argumentos para subsidiar a tese acusatória dele, e aí ele começou a citar provas que não constavam no processo. Só que, para o azar dele, nós, quando vamos enquanto defesa para uma sessão plenária, nós fazemos o estudo do caso manualmente, nós fazemos o estudo do caso reiteradamente. Nós sabemos qual é a página que está. Tem que conhecer o processo hoje, de frente para trás, com o ID do PJE, a gente tem que mencionar o ID, marcar, imprimir, destacar. E eu que sabia, obviamente, conhecendo do processo, isso é uma regra basilar, inclusive, né? Sim. O bom advogado ele tem que ter pelo menos duas coisas: o conhecimento da lei específica e o conhecimento do andamento processual. Sim. E aí eu suscitei na sessão plenária que aquela prova que foi suscitada pelo promotor de justiça à época, ela não constava nos autos, pedi que ele indicasse a página que constava nos autos. Ele indicou uma página que estava lá, mas que não detinha o conteúdo descrito. E aí, infelizmente, para ele e para a felicidade da amplitude e plenitude de defesa, o Conselho de Sentença foi dissolvido porque ele tentou, de uma forma não regular, garantir que o meu cliente fosse condenado, e até porque no outro julgamento que foi feito sobre esse cliente, ele foi absolvido. Eita. Então, o prejuízo que aquele promotor quis trazer naquele processo, não sei se de uma forma proposital ou de uma forma que ele entendeu naquele momento que seja, também não tem como mensurar, né? Não tem como mensurar, e também não estou o acusando. Mas ele citou uma prova que não estava constante no processo, e aí a partir daí a gente dissolveu o Conselho de Sentença. E conseguiu, tudo muito rápido, né, doutor? Sim, e conseguiu no outro júri comprovar a absolvição do meu cliente com a sua inocência. Tá. E o mito sobre júri que o senhor gostaria de derrubar? Olha, não é só sobre júri, por exemplo, né? A gente costuma dizer, e até falo isso, né? Existe um mito sobre a advocacia criminal de que o advogado defende bandido, de que o advogado defende criminoso. Que nós, na verdade, a gente não defende criminoso, nós defendemos o direito. E as pessoas que são leigas não têm o costume de compreender isso. E nós, como defendemos o direito, não fomos nós que fizemos as leis. Nós estamos aqui para cumpri-las. Aplicando, né? Aplicando-as da melhor maneira possível, de acordo com o caso e concreto. Esse é um grande mito. E esse é o maior desafio do exercício do advogado. E tem mais uma outra coisa também que eu queria dizer, que é mito também, que as pessoas falam assim: o advogado mente em favor do cliente. Não. Senhores, o advogado não mente em favor do cliente porque o advogado não estava lá. Ele absorve a informação do cliente, porque quem estava lá no momento dos fatos é o cliente. Sim. Então ele recebe essa informação e ele acredita, obviamente, na versão do cliente, porque ele está sendo pago para isso, né? Você instrui o seu cliente e fala assim: olha, me fale a verdade, porque a partir daí eu consigo trabalhar melhor para você. E quando você recebe essa informação do seu cliente, você atua com aquilo que você tem. Sim. Então, se porventura houver uma mentira desmascarada em juízo, ela não foi formulada pelo advogado, ela foi formulada pelo cliente. Então, o advogado, embora seja induzido a erro nessas circunstâncias, é taxado às vezes como mentiroso perante a sociedade. Só que aí isso foi o material que ele recebeu para trabalhar a tese. Sim. Ele não tem como saber se é mentira ou se é verdade. Até porque ele não estava lá, ele não viu, ele não presenciou. Então, assim, é um mito, infelizmente, que é nocivo à advocacia, que a gente tenta também toda vez... né, doutor? E que a gente tenta desmistificar e descriminalizar essa conduta, né, do advogado. Então, estamos juntos querendo derrubar isso. Um conselho para os jovens advogados e advogadas que querem atuar no júri. Olha, o principal é se preparar, né? E quando eu falo se preparar, eu não digo só com o conhecimento legislativo. Atuar no tribunal do júri envolve muito mais coisa do que você saber de qual é salteado o Código Penal e Processo Penal. Esse é o básico. Mas quando você vai para um tribunal do júri, você tem que ter um comprometimento maior com o seu cliente. Por quê? Porque é um procedimento que tem um rito especial. Sim. É um procedimento no qual você vai falar 1h30 para 7 pessoas que você nunca viu na vida,
e que você vai tentar convencê-las daquilo que o seu cliente te passou e que você está sustentando enquanto tese defensiva. Então você precisa principalmente ter técnicas de persuasão, técnicas de oratória, técnicas de absorção de grande conteúdo, para que você produza somente as provas que estão nos autos, para que você não caia naquele erro de citar uma prova que não existe. Sim, da retórica. Né? Você tem que trabalhar a sua retórica, você tem que trabalhar a sua gesticulação para tentar convencer o jurado, para atrair o jurado para aquilo que você está dizendo, para que ele tenha a concentração naquilo que você está falando, para que ele possa chegar à mesma conclusão que você está querendo transmitir. Aí não é só direito, né? Tem todo um preparo adicional. É todo um preparo adicional. As pessoas têm um vulgar costume de dizer que o tribunal do júri é um teatro. Isso é outro mito. É outro mito. O tribunal do júri não é um teatro, porque o teatro envolve ficção. Nós estamos lidando com vidas de pessoas reais. Olha que forte. É verdade. E isso incide entre sair pela porta da frente no tribunal ou passar 40 anos atrás das grades. É a vida da pessoa. É a vida da pessoa que está em jogo. Então você tem que ter primeiro o compromisso e responsabilidade com aquele caso específico. E também a partir daí você tem que ter a desenvoltura do seu trabalho com excelência. E autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade para que seja feito aí o exercício da sua advocacia com melhor qualidade para dar melhores resultados também. E um avanço legislativo ou jurisprudencial que o senhor considera prioritário para fortalecer o júri no Brasil? Olha, primeiro a revisão do tema 1068 do STF, eu acho que isso aí possibilita o exercício da autotutela do acusado no tribunal do júri, quando ele tem possibilidade de falar sem medo de sair preso daquele tribunal, ele consegue instruir melhor o processo, ele consegue transmitir a verdade daquilo que ele quer passar para o jurado. Eu acho que essa imposição do tema 1068 é uma imposição que restringe direitos em vez de conceder direitos, que vai contrário ao senso a todo o desenvolvimento filosófico do direito penal e criminal no Brasil e no mundo também. E a gente, quando tem uma interpretação nesse sentido que viola a plenitude de defesa, a gente fica temerário enquanto defesa de exercer o seu trabalho, de poder fazer com que o processo seja melhor instruído, e a gente também precisa de uma mitigação maior dessa parte. O CNJ já teve influência nesse caso, delimitando questões que possibilitam a não execução imediata da pena em casos de condenação em semiaberto e regime aberto. Então assim, já é um pouquinho de avanço, mas eu penso que a melhor questão deva ser a revisão da imposição desse tema, da forma como foi colocado, para que ele seja melhor mitigado, seja melhor apreciado, para que a gente possa ter um retorno melhor. E fica registrada a sua preocupação. Doutor Bruno Lamarão, muito agradecida pela entrevista esclarecedora. Não tenho dúvida que quem está querendo começar a atuar no Tribunal do Júri vai assistir essa entrevista e encontrar respostas para muitas perguntas e muitos esclarecimentos. Agradecida por ter aceitado o convite do nosso presidente Helder Marinho, que tem sido tão zeloso na seleção dos entrevistados com temas tão relevantes. Essa foi a primeira entrevista do mês de novembro, do Novembro Azul, né? E eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre o Novembro Azul, um conselho para os colegas homens, que geralmente o homem não cuida muito da saúde, né? Pelas preocupações e porque a maioria de vocês acha que são um super-homem, né? Eu até estava conversando com ela sobre isso, apesar de eu não ter idade necessária para fazer o exame obrigatório de próstata, é muito relevante. Eu indiquei que o doutor Helder o fizesse, inclusive, né, para cuidar da sua própria saúde, para que ele desse o exemplo, não só enquanto representante da ESA, mas enquanto representante da advocacia, para incentivar os colegas que precisam fazer esse exame de suma importância, para que se cuidem, se tratem. Mas pela idade que ele tem, eu acredito que ele já tenha feito vários, doutor.
Mas olha, indico o autocuidado, né? Não só das mulheres, mas apesar dos homens das também, brincadeiras, dos homens também, para que levem em consideração a necessidade do cuidado, do zelo com a sua própria saúde, que busquem, né, investigar possíveis doenças. A gente não está falando só de câncer de próstata, mas de toda e qualquer doença que possa vir ser ocorrida, né? Então a gente pede que as pessoas se cuidem mais, até porque elas possam ter mais e melhores condições de vida. Agradecer, brincadeiras à parte, obviamente, no presidente Chael da Graça, que me deu a possibilidade de estar hoje na presidência da Comissão Especial de Tribunal do Júri na OAB Amapá, e que me possibilitou também ingressar como secretário-geral da Comissão Especial de Tribunal do Júri no Conselho Federal, através do convite do presidente Beto Simonetti, né? Agradecer também ao presidente da ESA, Dr. Helder Marinho, que é um gigantesco advogado, eu aprendi muito com ele também. Atua, inclusive, em Tribunal do Júri. Atua em Tribunal do Júri. Está sendo muito covarde comigo, porque ainda não me convidou para me dar a honra de fazer um júri com ele. Olha, doutor Helder, fica aí. A cobrança e o registro, viu? Eu estou esperando esse convite. Já me enrolou por 3 anos já. Doutor Helder, manifeste-se. Que esse pedido venha ocorrendo. A gente tem conseguido bastante êxito aí no nosso trabalho enquanto advogado criminal em Tribunal do Júri. Isso também foi um dos fatores preponderantes para esse convite do Conselho Federal. E a gente sabe também que exercer esse trabalho é muito difícil. Aqui no Amapá, principalmente, porque a gente também atua muito nas ilhas do Marajó, aqui, grandes advogados amapaenses já atuam no Marajó, então você pega barco para translado, faz júri na Fuá, Breves, Belgaço, Chaves. O meu amigo está milionário, né? Não, a gente está buscando trabalhar bastante, mas assim, aí você verifica que não é só a advocacia, né? Que as peculiaridades do cenário amazônico causam bastante dificuldade para o exercício da advocacia, né? O fator Amazônia precisa ser trabalhado em todas as esferas, porque nós temos diferenças do restante do Brasil que são gritantes. Sim, e são peculiaridades que o cenário nacional não enxerga. Não enxerga. E nós vamos fazer de tudo aí para que sejam diagnosticados esses problemas também, para que seja viabilizado melhores condições de exercício da justiça, né? Para que a gente possa dar melhor celeridade e atuação, não só para os processos em Tribunal do Júri, que tem uma peculiaridade especial, mas para os processos criminais em si, né? Certo. E resolver da melhor forma possível essa questão, trabalhar em prol da advocacia. Então, gente, você que nos assistiu até aqui, você que nos assistirá, o meu muito agradecida. Esse foi mais um episódio do podcast da Escola Superior de Advocacia da OAB Amapá, por dentro da OAB, que entrevistou e Dr. Bruno Lamarão, de forma assim, eu estou encantada com essa entrevista, doutor. Apesar das brincadeiras com o Dr. Helder, que depois ele vai puxar minha orelha, mas eu estou muito feliz pela sua idade, pelo seu desempenho, por todas as coisas que o senhor tem alcançado. Saiba que eu estou aqui na sua torcida sempre. Afinal de contas, o senhor é primo de uma grande amiga minha e eu fico muito feliz de ver a vitória dos meus colegas. Parabenizá-lo e parabenizar todos os criminalistas pelo mês do Tribunal do Júri. E só lhe desejar muito sucesso, o meu muito obrigada e até o próximo episódio.